Meus irmãos, antes de começar, eu quero falar com vocês, vamos deixar aqui rapidamente uma indicação. É um livro muito legal, se chama Estranho, desse autor Craig Groeschel. Ele é um pastor nos Estados Unidos e ele diz aqui no meu contracapa: ser normal não está dando certo. Ele vai trazer aqui alguns aspectos da nossa vida cotidiana, como por exemplo casamento, vida financeira. Deixa eu só até trazer aqui, ó. Tempo, relacionamentos, vai falar aqui sobre sexo, sobre valores, e ele vai trazer alguns aspectos de comportamento que as pessoas, que o mundo estabelecem como normal e o quanto que isso é aplicável, o quanto que a palavra de Deus fala sobre isso, o quanto que nós vamos na contramão disso, o quanto que para Jesus, para o comportamento do reino de Deus, o padrão do mundo não é o padrão do evangelho. Então é muito interessante, e aí ele fala aqui, ó, ser normal não está dando certo. Então, ser como o mundo é hoje não está dando certo, vale muito a pena ler. Abra sua Bíblia aí, 1 Coríntios 12. Diz assim: Irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês mesmos eram guiados. Por isso, quero que entendam que ninguém que fala pelo Espírito de Deus afirma anátema Jesus. Por outro lado, ninguém pode dizer Senhor Jesus se não for pelo Espírito Santo. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há uma diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em nós. A manifestação do Espírito é concedida a cada um visando um fim proveitoso. Versículo 8. Porque a um é dado mediante o Espírito palavra de sabedoria, a outro palavra de conhecimento, a um é dado no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro a operação de milagres, a outro a profecia, a outro discernimento de espíritos. Então a um outro é dado a variedade de línguas e a outro a capacidade de interpretá-las. Mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo cada um individualmente, conforme ele quer. Quando a gente começa a falar então sobre dons espirituais, eu percebo um certo receio de algumas pessoas. Em contrapartida, eu percebo um certo crer demais e um crer demasiado que traz até uma certa religiosidade a respeito do assunto. E de outro ponto, eu também vejo pessoas totalmente esfriadas a respeito dos dons. E eu tenho a nítida impressão que há um desequilíbrio sobre isso. Então, trazer à tona esse assunto dos dons requer alguns cuidados. E aí eu quero só reforçar isso aqui. A gente não está fazendo um estudo super aprofundado, mas nós precisamos entender de fato o que cada um desses dons significa e como operá-los. E Paulo até fala que, olha, o desejo que vocês tenham, que vocês operem, é porque o Senhor ele pode fazer grandes maravilhas e há um propósito nisso que nós já entendemos no passado, que é a edificação da igreja, é a edificação do corpo de Cristo. Amém até aqui? Então, hoje nós vamos encerrar falando sobre profecias, variedade de línguas e interpretação de línguas. Eu encorajo você que não acompanhou ou que tem alguma dúvida sobre os outros, entra aí, já está disponível aí no nosso canal um assunto sobre os outros dois temas aí que a gente falou, né? As duas subdivisões que a gente já falou. Então, quando a gente fala sobre profecias, variedade de línguas, interpretação de línguas, a gente vai chamar então essa categoria de dons vocais, ou dons atrelados à fala, onde a manifestação acontece principalmente ou exclusivamente através do som da fala. Amém até aqui? Interessante então entender que são três dons categorizados nessa classe. E aí de cara a gente entende que profecia não é a mesma coisa que línguas. A um é dado profecia, a um é dado língua, a um é dado discernimento. Então calma, segura. Por que eu estou falando isso? Porque a gente precisa desconstruir algumas coisas que a gente construiu de ideias picotadas ao longo do tempo. E eu percebo e percebi, conversando com muitas pessoas, que de caras muitos entendem ou acham
que falar em línguas é profetizar, ou quando fala em profecia, automaticamente se pensa em línguas estranhas. E não estão necessariamente atrelados uns às outras. Eu separei aqui algumas características em comum, então, esses três dons. São expressões da palavra falada. E aí interessante que eu coloquei também, não é um falar meramente humano. Vamos lembrar que a gente está falando de dons espirituais. Então, são expressões inspiradas por Deus. Amém? Por que isso é importante? Porque profetizar, declarar bênçãos, falar de Deus para as pessoas, isso é extremamente importante. Isso é dado para qualquer um. É uma ferramenta que nós temos como cristãos a partir do momento que recebemos o batismo com o Espírito Santo, esse selo de uma ação divina, então transformando a vida humana. Mas profetizar como um dom espiritual é algo inspirado. Amém? Não é uma brincadeira. Não é algo que se faz deliberadamente porque eu acordei com vontade. Nós temos que estar sujeitos à ação do Espírito Santo. Abra comigo aí então em 1 Coríntios 12, no versículo 2 e 3. No 1, né, Paulo vai falar assim: irmãos, não quero que vocês estejam desinformados a respeito dos dons espirituais. Vocês sabem que quando eram gentios, se deixavam conduzir aos ídolos mudos, conforme vocês eram guiados. Paulo ele vai comparar, ele vai falar assim, olha, primeiro eu quero que vocês entendam, é da minha vontade que vocês entendam a respeito dos dons, mas traga à memória o tempo que vocês não eram convertidos. O tempo, então, da sua ignorância. Vamos lembrar que a igreja de Corinto não era uma ignorância por não saber, era uma ignorância por operar mal, por fazer errado, por não entender o propósito. E aí Paulo fala assim, olha, mas agora volta lá atrás, na época que vocês eram gentios, e lembra quando vocês eram guiados pelos deuses mudos. Salmo 115 diz assim, não a nós, Senhor, não a nós, mas em teu nome da glória, por amor da tua misericórdia e da tua fidelidade. Por que diriam as nações, onde está o Deus deles? O nosso Deus está no céu e faz tudo como lhe agrada. Os ídolos das nações são de prata e ouro, de obras humanas, têm boca e não falam, têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem, nariz e não cheiram, mãos e não apalpam, pés e não andam, blá 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 blá. Ou seja, toda vez que a Bíblia ela compara a um Deus pagão, a um Deus que não é o nosso Deus verdadeiro, ela vai trazer as menções então desses sentidos a qual esses deuses não podem ou não têm esses atributos. Paulo, de todos esses atributos, ele pega a fala, ele vai falar assim, olha, no versículo 2. Quando vocês se deixavam conduzir pelos ídolos mudos. Por que Paulo fala isso? Por que isso é interessante? Eu coloquei como uma curiosidade aqui. Porque o nosso Deus é um Deus que fala. O nosso Deus é um Deus de relacionamento. Não é um Deus mudo, um Deus da parede, um Deus da estátua. É um Deus do dia a dia. Então Paulo ele está falando aqui, olha, é importante vocês entenderem, saírem da ignorância a respeito dos dons, porque Deus fala. E ele deseja falar com o seu povo. Deus escolhe a profecia e os dons espirituais. Deus se manifesta então através dos dons espirituais, da fala, os dons vocais, os dons de profecia, variedade de línguas, interpretação de línguas, para falar com o povo. Deus ele não fala só através dos dons. Agora a gente começa então a fazer sentido tudo aquilo que a gente está falando ao longo do tempo. Os dons são uma manifestação, é um complemento, é algo a mais disponível para quê? Para a edificação da igreja. A Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. O que é isso? Deus fala conosco através do Espírito Santo. Testificação. Ele não precisa necessariamente usar alguém ou alguma coisa para se comunicar conosco. Mas, quando assim ele faz, é uma manifestação espiritual, é a manifestação de um dom. E por que isso acontece? Por que isso é tão bom? Porque é maravilhoso você ouvir algo que Deus já falou com você ou algo que Deus quer falar, e aí Deus usa a vida de alguém que não te conhece, que não sabe a sua situação, nunca te viu, não teria como saber aquilo, e essa pessoa então fala. Isso consola, isso testifica, isso é incrível.
É uma manifestação espiritual do Espírito Santo que nós temos à nossa disposição. Amém? E aí, uma última curiosidade que eu coloquei aqui é que a profecia ela é algo já, enfim, desde a história, de toda a história bíblica. Os dons de manifestação de línguas, ele é algo exclusivo do Novo Testamento. Então a gente não vai ver indícios de dons espirituais, de línguas, interpretação de línguas, no Antigo Testamento. Então, vamos começar pela profecia. Profecia é uma fala por inspiração. Deus ele escolheu a profecia, então, para trazer, para falar com o seu povo. Um grande erro que a gente comete é atribuir profecia a uma predição de futuro. Profecia é Deus se comunicando com o povo. Profecia não é uma adivinhação ou estabelecer uma predição do futuro. Direcionar o teu futuro a algo ou adivinhar algo que vai acontecer. Não é o papel do profeta fazer isso, mas o papel do profeta é comunicar a voz de Deus ao povo. Romanos 8,14 diz assim, abre aí comigo, Romanos 8,14. Eu quero que você abra nesse texto, porque são textos que nos ajudam a esclarecer alguns aspectos. Romanos 8,14. Pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Depois você lê com calma aí todo o contexto e toda enfim, a aplicação desse texto, né, para que não seja só um versículo isolado. Eu vou dar o luxo de não fazer isso, tá? Aqui agora para a gente poder aproveitar o tempo. Mas o que Paulo está dizendo aos romanos é que todos aqueles que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Quem nos guia é o Espírito Santo. Não seja guiado por uma profecia. É o primeiro alerta que eu faço. Profecia não é um guia de futuro. Profecia não é uma predição de algo que vai acontecer. Profecia não estabelece aquilo que você deve fazer deliberadamente. Mas todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus são os filhos de Deus. Os filhos de Deus, eles são guiados pelo próprio Espírito Santo. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus testifica com o nosso espírito. Nós somos guiados porque há uma testificação entre o Espírito de Deus e o nosso espírito. Quando alguém, então, se levanta uma profecia contra a sua vida, não faça simplesmente porque aquela pessoa falou, porque existe muita meninice, existe muita falta de entendimento, existe uma operação muito errada nos dons. Eu até coloquei aqui, não faça algo simplesmente porque alguém mandou algo, você fazer algo em nome de Deus. É muito comum você ver pessoas falando em nome de Deus e usando o nome de Deus em vão. Então, Lucas, calma aí. Se a profecia é o caminho por onde Deus quer falar com o povo, mas Deus fala através da testificação de Espírito, e os filhos de Deus são guiados então pelo Espírito, o que e quão relevante é essa profecia? Confirmação. Então, profecia não é adivinhar futuro. A profecia ela vem em confirmação a algo a qual Deus já falou com você. Pensa comigo de uma maneira simples e sem tabu, racional. Um Deus de relacionamento, um Deus que fala, um Deus que te ama, falaria algo por outra pessoa a qual você nunca imaginou, a qual Deus nunca te colocou na frente? Algo que ele já não mesmo poderia ter falado com você ou já não falou com você? Se o nosso Deus não é um Deus de confusão, ele é um Deus de amor, ele é um Deus que fala através da palavra. Essa é a principal profecia, essa é a principal forma de comunicação de Deus, mas ele é um Deus tão amoroso que ele se comunica individualmente, personalizadamente. E ele vai usar então alguém que você não conhece para falar de um assunto que ele nunca colocou no seu coração. Então, o alerta aqui da profecia é: a profecia ela vem em confirmação. A profecia ela não adivinha futuro. A profecia não te manda fazer nada a qual você já não sinta no seu coração. Abra aí, 1 Coríntios 14, 3. Esse texto é interessante, onde Paulo vai explicar um pouco mais sobre o dom de profecia.
Sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Calma que a gente vai falar sobre isso. Ninguém entende, pois por meio do Espírito, fala mistérios. Mas o que profetiza, fala para as pessoas, edificando, exortando e consolando. Então, profecia não vai falar sobre futuro aleatoriamente. Profecia, ela conforta, ela edifica e ela exorta. Profecia até agora não tem nada a ver com línguas. Ao falar em línguas estranhas no culto, eu tenho que avaliar se a pessoa está falando, traduzindo e se está edificando, confortando e exortando. Ainda não estamos falando sobre isso. Profetizar é algo simples, na sua essência. Aqui nós estamos falando sobre um dom espiritual dado a Deus conforme Ele quer. Não é para todos essa profecia. Ouvir algo de Deus, ir lá e fazer um telefonema. Mas o que eu acho interessante é que talvez poucos tenham pensado em fazer um telefonema. Mas muitos tenham desistido de buscar esse dom, de operar nesse dom, ou de deixar ser usado nesse dom, simplesmente porque não falam em língua estranha, e Deus mandou eu falar num telefonema, então eu não vou falar, mas eu só vou falar se estiver ali num culto, e o louvor estiver pegando fogo, e Deus me manifestar em língua estranha. Profecia, então, até agora não tem nada a ver com língua estranha. Deus fala aos homens através da fala de alguém que não teria como saber aquela situação para confirmar, testificar algo que o Espírito de Deus já testificou com o Espírito daquele que recebe a profecia. Acho que a melhor forma de explicar, espero que tenha ficado claro. Línguas, vamos lá. Agora o negócio fica legal. Mas é simples. Pega o caderninho aí, vai anotando, fazendo uns diagramas que você vai entender e vai ficar claro. Diz assim: sigam o amor e procurem com zelo os dons espirituais, mesmo capítulo 14. Principalmente o de profetizar, pois quem fala em línguas não fala a pessoas, mas fala para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito fala mistérios. Então Paulo está falando aqui para nós buscarmos a profecia, os dons espirituais, principalmente a profecia. Vamos construir um raciocínio aqui, porque a Bíblia ela não se contradiz. Então, quando a gente faz uma leitura que aparentemente é contraditória, a gente precisa manter esse ponto de interrogação, mas construir um raciocínio. Procura então os dons. Beleza, estamos entendendo isso. Mas principalmente o de profetizar. Por quê? Porque edifica as pessoas através da fala. É Deus falando com o povo. Você está sendo como instrumento, como boca de Deus para o povo, para aquela pessoa. Legal. Porque quem fala em línguas não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ué, nós não entendemos então que o dom espiritual ele tem como objetivo edificar a igreja? Como que Paulo então fala de uma língua que não fala para pessoas, mas fala para Deus? Ninguém entende, pois por meio do Espírito fala em mistérios. Mas o que profetiza fala para pessoas, edificando, exortando e consolando. O que fala em línguas a si mesmo edifica. Ué, que estranho. Então é uma contradição nos dons? Mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem línguas, mas muito mais que profetizem. Pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que interprete, para que a igreja receba edificação. Então, o que Paulo está dizendo aqui? Vamos lembrar que o contexto de Corinto é uma igreja que conhecia muito já, não era uma igreja simplesmente leiga em todos os assuntos. Então, Paulo está falando de uma língua que fala para Deus e que edifica a si mesmo. Por isso, então, devemos buscar principalmente profetizar, profecia, porque a profecia não edifica a si mesmo, edifica a quem recebe, edifica o corpo. Esse é o atributo do dom. Só que lá na frente, Paulo vai dizer aqui, eu quero muito que vocês falem, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior a línguas. Ué,
Existe então um dom superior a um dom a outro? Não. Quem profetiza, edifica a igreja, é superior a essa língua que não edifica a igreja, edifica a si próprio. A não ser que essa língua interprete para que a igreja receba edificação. Aí Paulo equilibra aqui. Então Paulo está falando aqui de duas línguas diferentes. Línguas em mistério, foi bem claro aqui no versículo 2. Quem fala em línguas não fala para pessoas, mas para Deus. Ninguém entende, pois por meio do Espírito fala em mistérios. Aqui Paulo não usa a palavra de idioma, tá? Na palavra original que vai tratar sobre idiomas, sobre dialetos. Paulo realmente está falando de uma língua diferente, de uma língua em mistérios, de uma língua indecifrável com o raciocínio humano. Mas ele vai falar que nesse momento essa língua ela só edifica a si própria. Então, nós devemos ter muito mais anseio, ao invés de buscar essa língua que edifica a mim próprio, pelo dom de profetizar. Por quê? Porque profetizar edifica a igreja e essa língua edifica a mim mesmo. Paulo está falando para eu não buscar essa língua, esse atributo? Não. Ele está falando que essa língua edifica a mim mesmo. A não ser que essa língua seja interpretada e então edifica os outros. Olha que engraçado então, irmãos, é raciocínio, a gente precisa construir. A Bíblia diz em Marcos 16, acho que é isso mesmo, vou até abrir aqui. Abre aí, Marcos 16. Irmãos, é maravilhoso isso. Estes sinais acompanharão aqueles que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. Ou seja, Jesus está falando aqui para os discípulos, para as pessoas normais, que aqueles que creem, que recebem o Espírito Santo, que são selados por essa nova aliança, poderão receber novas línguas, curar enfermos, expulsar demônios. É uma ferramenta distribuída para o cristão. Só que o dom, ele é algo a mais. O dom não é para todos. Paulo lá na frente no capítulo 14 vai dizer assim, olha, todos profetizarão? Tem uma resposta implícita ali. Não. Todos falarão em línguas? Tem uma resposta implícita. Não. Todos interpretarão? Não. Mas todos os dons colaboram para um bem comum, a edificação da igreja. Então, quando Paulo, lá no versículo, no 1 Coríntios 14, voltando lá no 1 Coríntios 14, ele vai falar dessa língua que edifica a si mesmo, ele está falando dessa mesma língua que Jesus falou lá atrás, que é um sinal que segue a todos aqueles que creem. O que é isso, então? É uma ferramenta de edificação própria. Eu chamaria isso de uma linguagem de oração. Ou seja, eu e você, nós temos à nossa disposição um sinal maravilhoso do Espírito Santo, que é orar em línguas. E aí ele vai dizer aqui assim, não fala para pessoas, mas fala para Deus. Ou seja, é uma ferramenta de comunicação onde o comunicador sou eu e o receptor é Deus. Ou seja, é uma linguagem de oração. Mas ninguém o entende, pois por meio do Espírito fala em mistérios. É uma língua indecifrável. Então, através da oração, através do relacionamento com Deus, existe um sinal disponível a qualquer cristão que é orar em línguas. Para que isso? Para edificar a si próprio. Ah, eu não oro em línguas. Não tem problema. Mas existe essa ferramenta e Jesus garantiu isso para nós. Ele disse que existe. Então, aquele que experimenta disso, ele tem uma experiência diferente, edificante para si próprio. Mas os outros, então, não conseguem entender. Ora, se os outros não conseguem entender, não é, então, uma comunicação de Deus para o povo. Ou seja, a língua estranha, simplesmente estranha, durante um louvor gostoso, durante um momento de oração, ela é uma ferramenta de comunicação minha para Deus. Não é que Deus está me usando para falar algo, não. É algo que você recebe do Espírito como um presente, como um sinal, como uma ferramenta para se edificar através dessa língua e orar a Deus. Isso não é o dom, porque o dom é para poucos e essa língua aqui está disponível para todos.
O dom é para edificar a igreja, essa língua aqui edifica a mim mesmo. O dom é Deus falando com o povo, e essa língua aqui é eu falando com Deus. Por isso que Paulo fala, olha, busca mais o dom de profecia, que é Deus falando com o povo, testificando aquilo que ele já vem falando através da palavra, da testificação do Espírito de Deus com o nosso próprio Espírito, do que ficar falando só essa ferramenta de oração, que é muito boa, é muito importante, só que não vai trazer benefício para a igreja. É edificação própria. A não ser que essa língua venha com interpretação. Ou seja, aí ele vai falar de uma segunda possibilidade de língua. A língua com interpretação. Por quê? Quando alguém, então, é agraciado por Deus, é usado como ferramenta para falar uma língua em mistério, e aí sim as pessoas conseguem interpretar aquilo, é uma manifestação não mais minha para com Deus, mas de Deus para com a igreja. E aí sim, se a interpretação, a igreja consegue entender. E a igreja é edificada. Então, se na primeira eu falo com Deus e eu sou edificado, nessa segunda, e Deus fala comigo e com a igreja e nós dois somos edificados. Irmãos, é maravilhoso, porque ao mesmo tempo que Paulo então fala que essa língua com interpretação é um dom, Paulo ele está atrelando a língua como um dom condicionada à interpretação. Uma língua sem interpretação é meninice? Não, é uma ferramenta de oração. Uma língua sem interpretação é Deus falando com o povo? Não, é eu falando com Deus, é um momento meu especial com Deus, em línguas de mistério, concedido pelo Espírito, porque os sinais seguem aqueles que creem, que são selados, que são batizados. Agora, uma língua interpretada com uma mensagem para a igreja é o dom espiritual. Porque aí sim, Deus está falando e a igreja consegue entender a mensagem. É interessante porque aí sim começa a fazer sentido algumas coisas. Como que deu uma igreja então que não tem profecia, uma igreja que não tem uma manifestação de línguas, ela é uma igreja saudável? Ela é uma igreja saudável, porque Deus fala através da mensagem. Deus fala através da palavra, Deus fala através da testificação do Espírito. Mas quando nós então operamos nesses dons e nós então temos uma igreja inteligente, saudável, que não é ignorante a respeito disso, e há então a manifestação de línguas, a qual a interpretação, Deus vai testificar algo que a igreja já está passando, algo que já brotou no coração do pastor, algo que a liderança já tem orado, e aí então através de alguém interpretado, a igreja pode receber, testificar e ouvir Deus falando audivelmente. Olha que interessante, os dois dons unidos produzem o mesmo resultado, semelhante ao da profecia. É um instrumento de fala entre Deus e os homens, seguido de interpretação. Aí sim, Paulo está falando. Por isso que faz sentido, procurem o da profecia. Porque quando eu procuro, então, o dom de línguas e ele é interpretado, ele se assemelha à profecia. É uma ferramenta de fala entre Deus e os homens. Essa interpretação ela pode acontecer pela própria pessoa que fala e pode acontecer por uma outra pessoa. Eu escrevi outra coisa aqui. Eu orando com Deus em línguas, eu sou edificado. Agora, quando Deus me usa profeticamente em línguas com interpretação, eu transmito uma mensagem de Deus para o outro e edifico o outro. Nós não podemos tratar essas duas línguas como coisas iguais. Foram destaques que eu deixei aqui. 1 Coríntios 12:30. Eu já citei, mas aí coloquei a referência aqui. Enfim, estou voltando só para os irmãos terem a referência. No 12:29 diz assim: será que todos somos apóstolos? Será que todos somos profetas? Será que todos mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm dons de interpretar línguas? Há uma resposta implícita. Não. Entretanto, procurem com zelo todos os dons. E aí, então, Paulo vai dizer assim, no 14:22. Irmãos, do 12 até o 14 é só sobre essas coisas. É interessante demais. Portanto, as línguas constituem um sinal não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Paulo aqui está falando que as línguas constituem um sinal não para os que creem. Porque aquele que crê,
ele já recebe como sinal a profecia simples, pura e simples, sem uma manifestação de línguas. Mas as línguas são principalmente um sinal para aqueles que não creem. Olha que interessante, foi o que aconteceu no Atos 2. Aí, Paulo vai dizer então sobre uma terceira forma de manifestação das línguas. O que acontece ali? Os irmãos estão numa festa, os irmãos estão celebrando, e como um vento impetuoso, o Espírito Santo adentra o lugar e eles são cheios. E eles começam a falar noutras línguas. E as pessoas entendiam como se estivessem falando na sua própria língua. Aí Paulo está dizendo o quê? Uma outra manifestação. E aí lá na frente vai dizer que Pedro então prega, depois desse movimento, Pedro prega a mensagem de Joel e mais de 3.000 pessoas são convertidas. As conversões, ela não vem simplesmente só com a mensagem de Pedro, mas ela é um produto de todo o acontecimento que começa com o derramamento do Espírito Santo, o derramamento do Pentecoste. Ou seja, aquele sinal onde o Espírito Santo então tomou aquela pessoa, ali o livro de Atos, Lucas está falando em Atos de uma língua não inteligível? Não. Paulo aqui está falando então de línguas, muito claro, línguas de mistério. O que acontece em Atos, o Espírito Santo toma uma pessoa e a pessoa não sabe falar aquele idioma, e então a pessoa transmite uma mensagem a um incrédulo, a alguém que não acredita. Olha só, lembra que no Atos nós tínhamos mais de 14 povos reunidos, não estavam ali só os povos que acreditavam em Jesus Cristo como Messias, só que o derramamento do Espírito é tão grande, o selo do Espírito Santo é tão grande, que aqueles homens começam a ouvir homens de outras nações falando no seu próprio idioma. Então aí é uma terceira manifestação, aonde um homem fala para outro homem sobre Deus. É maravilhoso. Num idioma aí sim inteligível, porém impossível do comunicador ter aprendido ou ter conhecimento. Então, nesse aspecto, quem é edificado? Quem ouviu a mensagem. Você consegue entender? A Bíblia vai dizer então de 3 tipos de línguas. A língua como ferramenta de oração, disponível para todo crente, mas que edifica a si próprio. Não é o dom. A língua como um dom espiritual, a qual Deus usa a pessoa numa língua não inteligível para o entendimento humano, mas que edifica a igreja porque tem interpretação. E uma manifestação do Espírito, onde através do Espírito Santo, um homem comunica uma mensagem de Deus a outro homem, porém não numa língua de mistério, na sua outra língua ou num outro idioma. E aqui então, quem é edificado? A pessoa que recebe. No dom espiritual, toda a igreja. Na linguagem de oração, o indivíduo que está orando. Então nós temos 3 formas de manifestação de dons de línguas a qual a Bíblia fala. Nós temos então 3 tipos de edificação diferente e 3 aspectos diferentes. Não são a mesma coisa. A constituição do nosso Ministério Pentecostal da Bíblia é muito interessante. O pastor Epaminondas era de uma denominação a qual não acreditava nas manifestações espirituais de línguas, dos dons de línguas ou das manifestações de línguas. Ele mesmo conta isso, né? O pastor Epaminondas não morreu faz muito tempo, que em casa a sua empregada, uma mulher simples, sem condições de estudar, o pastor Epaminondas muito conhecedor, falava inglês fluentemente, inclusive fazia viagens missionárias para os Estados Unidos, recebia missionários no Brasil, homem aí que, enfim, nosso ministério tem 62 anos, né? É homem aí super influente, nossa igreja do Pari, igreja do Cambuci, igrejas antigas ali, do começo do século, não, 1940, 1950, né? Da cidade de São Paulo, numa época que São Paulo ainda não era tão populosa, era um homem super influente. Então a sua empregada, olha só, Deus já havia movido o coração dele em algumas coisas, e aí então um belo dia a sua empregada, ela começa a falar com o pastor Epaminondas coisas que só ele sabia em inglês. É uma manifestação, como a que aconteceu em Atos. Ali testificou a um incrédulo, e através daquilo temos hoje a Pentecostal da Bíblia. Entendeu? Então uma mulher simples, incapaz ali naquele contexto de saber sobre a vida dele, muito menos saber falar em inglês, ela é tomada por Deus e transmite uma mensagem para ele em inglês.
Ali ele testifica que é algo sobrenatural, porque aquela mulher não poderia comunicar com ele através do inglês. Na linguagem de oração, nós então temos à disposição a língua estranha para orar, para falar com Deus, para edificação nossa. E no dom espiritual, Deus usa alguém como ferramenta para falar numa língua não inteligível, mas com interpretação. E sim comunicar uma mensagem que já está sendo testificada no coração da igreja, e aí todos são edificados.